Começou. Começou a nossa gravação, então. Deixa eu ver que tem gente querendo entrar. Pronto. A Cláudia comentou, né, falou uma frase, né? Estou aqui aguardando os ensinamentos, né? Quem sou eu para passar alguma coisa para vocês, né? Mas se a gente tiver alguma coisa como viabilizar, né? Algum entendimento, algum conhecimento sobre alguma coisa, a gente vai fazer o nosso possível. Mas como vocês já são de terceiro período, vocês já estão bem acostumados com essa estrutura da UAB, e vocês sabem que, na verdade, o conhecimento... Bom, essa é uma questão até para a gente discutir amplamente, né? Não existe, isso a gente discute na filosofia, a gente discute nas ciências sociais, mas não existe um conhecimento que seja individual, né? O que eu quero dizer com isso? Não existe conhecimento que uma pessoa produz do nada, sozinho, né? Isso não... Até mesmo quando a gente pensa em gênios, né? Seja de qual área for, vamos pegar aqui pessoas que a gente vai considerar gênios da filosofia, né? Vamos pegar Maquiavel, por exemplo, né, que foi um cara muito importante para a filosofia política e também para as ciências sociais. Se a gente pegar um Rousseau da vida, se a gente pegar Karl Marx, né, ou alguém do campo das ciências sociais, a gente vai tratá-los como gênios, né? Mas o gênio, na verdade, é aquela pessoa que consegue entender um pouquinho mais na frente de todo mundo, né? Aquilo que está acontecendo no momento histórico, num determinado contexto social. Então, assim, aproveitando o exemplo do Maquiavel, né? Para o Maquiavel poder ter produzido o conhecimento sobre política que ele produziu, né? Escrevendo O Príncipe, né? Que é a obra mais famosa dele, e dizer, olha, o Estado funciona da seguinte maneira, a natureza humana, ela como é que fala, conflituosa, né, que são entendimentos que o Maquiavel percebeu. Na verdade, ele estudou a realidade do momento, se apropriou de conhecimentos que já vinham sendo produzidos muito antes dele e conseguiu organizar esse conhecimento, né? E isso vai servir para qualquer autor, para qualquer pensador. Então, o conhecimento, ele via de regra, ele é uma produção social, ele é uma produção coletiva, ele está sempre localizado numa época e num lugar, né? Então, não adianta a gente pensar que a gente vai produzir conhecimento de maneira solitária, isso não existe, né? A gente não vai conseguir produzir conhecimento sozinho. Então, vai ser sempre um conhecimento coletivo, datado, né, numa determinada época, localizado, né, em um determinado lugar. Só que, por outro lado, na estrutura da OAB, e é isso que eu queria comentar com vocês, né, pegando o gancho com o que a Cláudia tinha comentado, vocês têm uma trajetória que é um pouquinho mais, eu não diria individual, porque a gente tem esses momentos de encontro e de troca, né? Eu gosto sempre de pensar nas trocas que a gente pode ter nos nossos encontros síncronos, mas, na verdade, vocês vão ter uma trajetória um pouquinho mais solitária, né? No sentido de que vocês estudam, na maior parte do tempo, sozinhos, né? Então, lendo os textos, né? Tentando avançar no conhecimento, essa é a característica da educação à distância em determinados momentos. Então, por isso que vocês têm que aproveitar, até mais do que o normal, digamos assim, né? Quando vocês estão estudando sozinhos, né? Na leitura do texto, e aproveitar até mais do que o normal também esses momentos em que a gente se encontra, e não virá da minha parte, né? Não vai sair da minha parte um ensinamento e vocês vão entender tudo, né? A partir do que eu vou falar aqui em poucos minutos, porque a gente não tem tempo para explorar toda a disciplina, né? E eu vou falar sobre as atividades daqui a pouquinho, tá? O pessoal está perguntando aí, a gente vai combinar tudo isso hoje. Então, assim,
a gente tem que aproveitar o momento como o de hoje, o de agora, né, para trocar, né, para dialogar, para responder algumas dúvidas, para tentar entender alguma coisa que a gente consiga, né, alguma dúvida que a gente pode sanar daqui. Mas o trabalho ele é árduo, muito mais para vocês do que para o professor, no caso dessa estrutura que a gente tem, né, de ensino à distância. Então, por isso, a leitura do material ela é tão importante, né? E aí, aproveitando também, então, a sequência dessa conversa nossa, vocês já acessaram, né? Tem até gente já me perguntando já há algum tempinho a questão da entrega das atividades. Vocês já acessaram, então, o Moodle, né? Então, já dominam todo aquele material que está lá. Vocês viram que lá naquela parte de boas-vindas que eu deixei para vocês, eu deixei um plano de ensino, né? E o plano de ensino, ele consta toda o nosso conteúdo, né? A ementa da disciplina, que é uma coisa, na verdade, é um guarda-chuva que se abre para muitas coisas, né? E a ementa, e o conteúdo programático, que é a sequência de assuntos, que não que a gente vai tratar aula a aula, mas que vocês vão avançando na medida em que vocês vão lendo o material. Aí, na sequência, eu coloquei para vocês, junto com esse plano de ensino, um plano de, entre aspas, né? Um plano de aprendizagem, né? Que é o conteúdo programático, que está dividido nos tópicos lá da disciplina, e esse conteúdo programático mais detalhado na sequência que vocês devem seguir, né? Então, tem lá, vou até abrir aqui para a gente ler um pouquinho, né? Deixa eu achar aqui. Aqui, a gente tem, né, na sequência, o tópico 1 foi o da apresentação. Vou permitir aqui, gente. Me desculpe, mas eu tenho dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Acho que é uma coisa de homem, né? De não saber fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mulher tem muito mais facilidade para dominar várias coisas. Tem gente querendo entrar, aí eu tinha saído aqui da tela. E eu estou permitindo aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, a gente tem, né? Eu tentei fazer uma coisa. Aliás, deixa eu falar uma coisinha antes, né? Quando eu conversei com a professora Ordália, que é a coordenadora do curso, né? E a gente estava combinando como seria a nossa disciplina, que é uma disciplina de apenas 30 horas, né? Ela falou, não, é para ser uma disciplina bem tranquila, porque vocês têm outras disciplinas, digamos, um tanto mais pesado em questão de carga horária e até mesmo de material, né? Então, a gente não tem, por exemplo, que fazer a avaliação final, né? A avaliação presencial, melhor dizendo, né? O exame final a gente pode ter que fazer caso alguém não atinja a nota, né? Não atinja a nota necessária. Mas a gente não precisa ter aquela estrutura normal das disciplinas da OAB, que tem, né, aquela participação nos fóruns, e aí, ou em outras atividades, né, que vale 40% e mais 60% da prova. A gente tem uma estrutura um pouco mais simplificada, a gente pode trabalhar muito mais em atividades. Então, o que eu pensei? Eu tenho um material que dá uma explanada na filosofia da educação. E quando eu falo de um material que dá uma explanada na filosofia da educação, eu gosto de lembrar vocês que a leitura da filosofia da educação, ou da sociologia da educação, ou de qualquer disciplina da área de ciências humanas, ela essa questão do conteúdo, da gente conseguir atingir o conteúdo, é muito relativa. É muito relativo. Por quê? São coisas que a gente vai poder revisitar, estudar ao longo da nossa vida. Eu me lembro sempre de um professor que eu tive no primeiro ano da faculdade,
ainda lá no século XX, como eu estava falando, brincando com vocês, que dizia, era um professor de economia no curso de Ciências Sociais, que dizia o seguinte, olha, a única coisa que vocês vão aprender no curso de Ciências Sociais, e isso vale para o curso de Geografia, e, portanto, vale também para uma disciplina como Filosofia da Educação ou Sociologia da Educação, que a única coisa que vocês vão aprender é ler, né? Por quê? O conteúdo, a gente pode aprofundar mais, a gente pode aprofundar menos, na medida em que a gente tem condições de fazer isso. Se a gente tem uma disciplina de Filosofia da Educação de 60 horas, de 180 horas, a gente tem 2.500 anos de história da filosofia para a gente abordar. Se a gente tem uma disciplina de 60 horas, a gente vai abordar de uma maneira. Se a gente tem uma disciplina como a nossa de 30 horas, a gente vai abordar de uma maneira mais, um tanto mais superficial. É bem verdade. Então, não dá para a gente aprofundar demais todos esses assuntos que estão lá no material. Mas o que dá para a gente fazer é dar uma passada, né? Por cima fazer um panorama dessa disciplina, dos principais assuntos. E aí, assim, depois, né, quando vocês se sentirem à vontade, necessidade, né, curiosidade, a vida de professor vai sempre pedir que vocês refaçam essas reflexões que estão permitidas aqui na disciplina de Filosofia da Educação. Então, a vida está aí para a gente continuar essa reflexão, essa discussão. Aí, voltando à questão que eu estava falando com a professora Ordália, eu pensei, então, num material um pouco mais simplificado, não tão extenso, e que dividisse em alguns tópicos, o suficiente para cada tópico a gente estudar aí mais ou menos em uma semana, né? E aí vocês iriam fazendo essas leituras, né? E aí esse primeiro encontro nosso, que a gente vai ter até mais, a gente pode marcar mais, né? Normalmente a gente faz 2 encontros, né? Numa disciplina de 60 horas. Na de 30, eu marquei 2, mas eu não tenho certeza necessariamente se é 2 também. Talvez seja só 1. Mas a gente vai marcar 2 para que a gente possa conversar mais vezes a respeito da disciplina. Então, o que eu pensei? Eu dividi os tópicos nos assuntos que são principais, nesses capítulos, para que vocês fossem lendo. Algumas pessoas me perguntaram sobre as atividades, tem lá o tópico das atividades. Essas atividades vocês vão poder fazer ao longo, né? Vocês podem fazer agora do tópico 1, por exemplo, quem ainda não fez. Quem já fez, ótimo, né? Mas a ideia é que, ao final de cada tópico, vocês realizem aquelas atividades que estão lá, né? Vão fazer no caderno de vocês, né? Ou no Word. Vocês vão responder aquelas atividades e vão me entregar todas essas atividades no... Olha, estão me perguntando aqui se pode fazer tudo, né? Pode, né? Mas, assim, o ideal é, se você conseguir ler todo o material e avançar nisso, e depois deixar o último nosso encontro só para tirar dúvida sobre essas atividades e aí me entregar, pode sem problema nenhum. Vocês podem avançar nessas atividades, não há problema nisso. Eu coloquei de uma maneira que vocês dividissem o tempo dessa maneira que eu estou falando. A cada tópico, vocês vão lá e façam atividade de reflexão, tentando responder aquelas questões, fazendo uma atividade de reflexão daquele tópico que foi abordado. Essas atividades que vocês vão me entregar, e aí a gente vai discutir agora o formato dessa entrega, eu quero ouvi-los a respeito, essas atividades serão as nossas avaliações, né? Ao final, eu vou pegar todas essas atividades. Tem validade de entrega? Sim, vocês vão me entregar essas atividades. Eu vou discutir com vocês agora se vai ser aqui pelo Moodle ou se a gente pode marcar no Classroom, né? Eu acho o Classroom, não sei se vocês estão habituados a trabalhar no Google Classroom. O Classroom ele é bem tranquilinho de mexer, mas se não for o caso, a gente faz aqui no Moodle mesmo, tá? E aí vocês vão me entregar essas atividades, e essas atividades vão compor a nota da disciplina no final, né? O exame final, a recuperação, ela vai ser feita para aqueles que não conseguirem entregar essas atividades, né? Até quando vocês podem me entregar essa atividade? Podem me entregar até o final da disciplina, né? Então, vocês podem ir fazendo
assim como alguns já estão fazendo, e podem me entregar no final da disciplina. Qual que é o sentido do nosso encontro de hoje e do encontro que eu já marquei? Deixa eu olhar aqui. Acho que é dia 12 de março. 12 de março. Que já é mais perto mais perto do final da disciplina, né? Que é 15 de março. Esse nosso encontro final vai servir para a gente fazer uma discussão de dúvidas, né? Ah, professor, não consegui fazer esse tópico aqui porque eu não entendi direito. Aí a gente vai abordar aquele tópico, porque daí vocês ainda vão ter um tempinho a mais para conseguir finalizar essas atividades e me entregar. Estão me entendendo, pessoal? Perfeito. Tá. Márcio, se você estiver me ouvindo, assim, se você quiser dar uma olhada no chat, que eu não consigo ficar acompanhando o chat direitinho, se você puder dar uma olhadinha e ver se tem alguma questão, assim, dando uma filtrada nessas questões relacionadas ao conteúdo, essas questões da atividade, aí pode ir me passando, tá? Pode interromper. Beleza. E falar, tá? Bem, então é isso. A disciplina ela está feita de uma maneira para vocês terem tranquilidade para fazê-la, né? Não é para ser uma disciplina estressante. É uma disciplina para vocês fazerem a leitura. O mais importante, né? O mais importante da disciplina é a leitura do material. Isso eu falo nas minhas aulas de sociologia ou nas aulas de filosofia da educação, né? Às vezes a gente tem uma ideia, né, do senso comum. Vamos abordar aqui um pouquinho coisas da disciplina mesmo, né, propriamente dita. No senso comum, o que é o senso comum? O senso comum é aquele conhecimento que todo mundo tem, mais ou menos, sobre o mundo, né? Então, assim, eu sei mais ou menos sobre tudo um pouco, né? Eu sei, por exemplo, que está acontecendo uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Eu sei, por exemplo, que está acontecendo uma guerra na faixa de Gaza. Eu sei, por exemplo, que está passando o Big Brother na Globo todo dia à noite. Esse conhecimento que a gente tem sobre a realidade, mas que não é um conhecimento organizado, né? Isso é o senso comum. E também faz parte do senso comum a ideia de que disciplinas como sociologia e filosofia da educação são disciplinas que a gente vai falar sobre as atualidades, sobre problemas da vida, mas não necessariamente a partir de um referencial teórico, metodológico, né? Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Eu sempre brinco com os meus alunos, né? Principalmente de sociologia, né? Que a gente aborda muitas questões, por exemplo, como política, né? Ah, vamos falar de política? Vamos falar de política. Mas como é que nós vamos falar de política? Nós vamos falar de política a partir da nossa opinião? Sim, nós podemos ter opiniões sobre as coisas, né? Como eu disse, faz parte do senso comum a gente ter opiniões sobre tudo. Só que quando a gente está avançando na construção daquele conhecimento, por mais que ele seja coletivo, como eu disse para vocês, trocando, né, experiências, quando a gente está falando de filosofia, de sociologia, ou de biologia, ou de qualquer ciência, ou seja, de conhecimento mais acadêmico, científico, a gente precisa de uma organização desse conhecimento, a gente precisa de uma sistematização desse conhecimento, né? Então, o que a gente precisa fazer fundamentalmente para que a gente possa ter uma leitura da realidade que seja diferente do senso comum, né? Que seja uma opinião, mas uma opinião com viés mais crítico, que é para isso que a filosofia e a sociologia vão servir no currículo de vocês, né? Quando vocês vão analisar a situação da educação, a situação da profissão de vocês como professores e tal. Para que vai servir a filosofia? A filosofia da educação vai servir justamente para a gente ter uma visão crítica
E essa visão crítica, ela vai ser muito diferente daquela visão do senso comum. E por que ela vai ser diferente? Por que ela vai ser crítica? Porque vai ser um conhecimento sistematizado, vai ser um conhecimento organizado, né? Que, embora a filosofia não seja uma ciência, como a sociologia, ela tem uma metodologia, ela tem teorias, ela tem uma maneira de se organizar para que a gente possa fazer a leitura do mundo. Então, as nossas opiniões, elas deixam de ser opiniões com base no que eu acho, no que eu acredito, nas minhas crenças, né? No que me contaram, né? Eu brinco com os alunos do ensino médio, né? Aquela coisa, o que eu vi no WhatsApp, no meme do Instagram, isso aí faz parte. Mas eu vou começar a construir uma visão que vai ser fundamentada numa leitura, numa metodologia específica que a disciplina de filosofia vai fornecer para a gente. Então, mais do que a aula, por isso que eu disse para vocês, né? Por mais que o conhecimento seja extremamente coletivo, sempre, né? No caso de vocês, a gente vai ter poucos momentos dessa troca. O que é necessário para que a gente tenha essa troca de maneira mais produtiva? E com isso a gente conseguir sistematizar e organizar o conhecimento que a gente está produzindo. É justamente através da leitura. Então, o mais importante da disciplina de vocês é a leitura do material, né? As atividades que eu coloquei para vocês são apenas um recurso que eu estou encontrando para verificar se vocês conseguiram fazer a leitura do material. Por isso que eu não vou nem fazer prova. Eu não gosto de fazer prova, porque a prova, talvez, se eu colocar uma prova que vá nivelar, né? Tentar nivelar todo mundo, talvez seja uma prova fácil demais para alguns, difícil demais para outros, e aí eu não vou conseguir atingir todo mundo nesse sentido da leitura. Agora, com atividade, pelo menos eu sei que cada um no seu tempo, cada um no seu nível, conseguiu fazer uma leitura. Conseguiu, e a leitura que eu digo é a leitura no sentido próprio, né? Como é que fala? No sentido exato, eu não lembro agora o termo em português, como no sentido figurado também, que é a leitura de mundo, né? Que vocês estão conseguindo ler o texto, ler o material, e na medida que conseguem avançar nesses exercícios, estão conseguindo também avançar na leitura do mundo, na leitura da realidade, né? Nesse sentido figurado, nesse sentido conotativo, né? Que a leitura também traz para a gente. Então, a leitura vai ser a coisa mais importante e a disciplina ela está toda organizada para que vocês façam a leitura e aí, na medida em que fizerem a leitura, podem fazer a atividade. Se vocês não fizerem a leitura, não conseguem fazer a atividade. Aí alguém perguntou, pode fazer atividade toda agora? Pode, desde que você faça toda a leitura agora, né? Se você conseguir avançar na leitura, ok, o prazo para fazer essa leitura vai ser até 15 de março e fazer essas atividades, entenderam? E aí nós temos o encontro de hoje e o encontro do dia 12, para a gente tirar dúvidas e trocar. Por isso também que eu não marquei esse encontro na primeira semana de aula, porque o máximo que eu ia fazer com você era apresentar a disciplina e depois ia ficar muito tempo para a gente se encontrar. Por isso que eu preferi que vocês começassem a ler o material, já inclusive se preocupassem com a questão das atividades, mas aí a gente tem aqui um momento para a gente conversar um pouquinho. O Márcio está com a mão levantada. Pode falar, Márcio. Não, é só porque o senhor comentou a respeito da... no chat, um pouco mais sobre a questão do... Eu não entendi, Márcio, falhou. Tá, deixa eu... quando você comentou a respeito das leituras, né? Eu já ia pegar esse gancho para pedir para o senhor comentar um pouquinho sobre a questão dos mapas conceituais. Essa é uma das dúvidas do pessoal, para o senhor comentar um pouquinho para eles. Está lá nas atividades, essa questão dos mapas? Sim. Tá.
Deixa eu olhar aqui. Qual é a parte, hein? Porque, É a assim, primeira unidade, primeira questão. Pede para fazer um mapa conceitual sobre os filósofos do período da Grécia e os tá, conhecimentos que eles deixaram, características, coisas assim. sim. O mapa conceitual é o seguinte, pessoal. Vocês já fizeram alguma atividade que é bem simples também, que chama tempestade de ideias? Em inglês é brainstorm, né? É muito usado em aulas, né? Em cursos e tal. O que é uma tempestade de ideias? Imagina o seguinte, a gente está todo mundo numa sala de aula, e aí eu peço para vocês me falarem todas as palavras, todos os conceitos que vocês se lembrarem da leitura que vocês fizeram, né? Então, assim, o que você leu na primeira unidade, por exemplo? Temos lá, deixa eu olhar aqui, é o tópico 1, né? O pensamento filosófico e a educação. Aí dá uma explanada na história da filosofia e relaciona com a educação. Vamos supor, vocês leram esse material, e aí vocês se lembram de conceitos, de ideias, de palavras que se referem àquela leitura. O professor, quando pega a sala de aula, até fica uma dica para vocês que vão ser professores, né? Isso é ótimo para fazer, principalmente em começo de semestre, né? Começo de ano e tal, para tentar ver o que os alunos sabem, o que eles entendem sobre o assunto. Então, os alunos vão falando e aí o professor vai anotando essas ideias, né? Vai anotando essas palavras, esses conceitos, essas ideias, os nomes dos autores. Isso aí é um brainstorm, né? É uma tempestade de ideias. Depois a gente olha para aquilo e vê aquele monte de palavras, mas aquele monte de palavras já significa alguma coisa porque está lá tudo o que vocês leram. O mapa conceitual é isso, só que de uma maneira um pouquinho mais organizada. Então, vocês vão fazer a leitura sobre os filósofos, vão pegar o conceito, por exemplo, deixa eu pensar aqui num filósofo importante, Karl Marx, né? Ele fala sobre materialismo histórico e dialética. Você escreve lá, materialismo histórico e dialética. Quem falou de materialismo histórico e dialética? Karl Marx. Põe uma setinha. Entenderam? Então, fazer um mapa conceitual é tentar ligar uma ideia à outra. Vocês não precisam escrever um texto explicando aquilo. Vocês podem simplesmente pegar uma ideia e ligar e ver como que vocês conseguem ligar as ideias aos autores, os conceitos aos autores, entendeu? As palavras que são mais importantes de cada teoria, de cada autor. É nesse sentido, né? Então, é para organizar o conhecimento, organizar aquilo que vocês leram. Entenderam? Vamos supor, eu vou ler um texto sobre o aquecimento global, né? Aí eu leio um texto sobre aquecimento global e ele me dá um monte de referências lá. O mapa conceitual desse texto vai ser o desenho que eu vou fazer que mostra que eu entendi aquele texto. Isso é muito pessoal de cada um. Cada um vai desenhar aquele texto de uma maneira mais, né, pessoal. Então, você vai ligando uma coisa à outra, puxando uma setinha na outra. É um jeito enfim, é um jeito de desenhar mesmo, de colocar no papel, organizar o conhecimento que vocês adquiriram com a leitura do texto. Esse é o exercício de mapa conceitual, tá? Entenderam? Ficou um pouco mais claro? Certo. Márcio, pode falar? Ok, professor, obrigado aí pela explicação. Era só para colocar que essa parte foi uma pergunta da Cláudia e a Lorena tinha colocado mais embaixo. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho. Ela colocou assim, e o esquema comparativo. E aí mais embaixo ela colocou Heráclito e Parmênides. Aí eu só até pergunto para ela se tá claro da forma como o professor perguntou, se está alinhado com a pergunta da Cláudia, se é isso mesmo. Tá, deixa eu só então. O esquema comparativo é mais simples ainda. Você coloca lá um autor de um lado, outro autor do outro. E aí coloca o que o autor pensa sobre tal coisa. Fulano de tal pensa isso, fulano de tal pensa aquilo outro. Entendeu?
só para ir comparando. Eu gosto muito de comparar quando eu vou estudar, né? Por exemplo, na sociologia da educação, a gente tem os 3 clássicos da sociologia, Durkheim, Marx e Weber. Como são só 3, e os 3 estão falando sobre o mesmo assunto, fica facinho de entender quando a gente compara, coloca numa coluna cada um seus conceitos. Por exemplo, para Marx, qual que é o objeto de estudo de Marx? É o trabalho. Qual que é o objeto de estudo para Durkheim? É o fato social. Qual que é o objeto de estudo para Weber? É a ação social. E aí a gente vai organizando assim o conhecimento. Então, esse esquema comparativo é mais simples ainda do que o mapa conceitual, embora o mapa conceitual seja uma coisa mais livre, né? Cada um vai fazer do seu jeito, porque cada um entende o texto do seu jeito. Alguém tinha levantado a mão, eu não sei, não gravei quem foi, não sei se abaixou, ou se era dúvida que já tinha sido sanada. Não? Bom... Uma pessoa tinha levantado, mas... Tá. O que mais, pessoal? Eu tinha preparado algumas coisas para falar, mas a gente já foi falando, né? Já foi organizando aí como é que a gente vai entregar as atividades. Eu acho que seria legal, se alguém tiver alguma dúvida, alguém tiver algum questionamento, principalmente com relação ao conteúdo, falar para a gente pegar o gancho e conversar um pouquinho. Senão, a gente pode combinar a questão da entrega das atividades, né? Se pode ser pelo Classroom, se pode ser aqui pelo Moodle mesmo. Eu abro lá um lugar para vocês fazerem essa entrega até o dia 15. Pode falar, Fausta. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu, para mim, pelo Moodle, já tenho mais prática, sabe? Não sei os outros. Pelo menos para mim, né? Aí fica a decisão de vocês, mas eu acho que pelo Moodle seria melhor. Tá, ok. Vamos pelo... todo mundo está falando aqui pelo Moodle. A Vitória está com a mão levantada. Boa noite, professor. Boa noite. Seria melhor. Eu acharia melhor. Eu não entendi. Pelo Moodle mesmo? Eu estou com dificuldade de te entender, Vitória. Se você puder colocar no chat... Tá, todo mundo acho que está indicando pelo Moodle, né? A Vitória também fez um joinha. Bom, então é o seguinte, pessoal. Se ninguém tem nenhuma dúvida do conteúdo, a gente pode deixar, então, essa discussão de dúvida mesmo do conteúdo para o nosso encontro do dia 12. Né? Eu vou abrir, então, no Moodle um espaço para vocês... colocarem a atividade, vocês podem fazer no Word, embora eu acho difícil fazer um mapa conceitual no Word. Se vocês fizerem essas atividades que são mais manuais, vamos dizer assim, se vocês quiserem fotografar, né, e colocar em PDF, vocês podem fazer isso também. Então, vocês vão entregar as atividades todas juntas, tá? Até o dia 15. Até o dia 15 está... Plano de aula que fecha amanhã. O plano de aula, eu não entendi Ah, tá. Então, deve ser de outra matéria, né? Não, a nossa disciplina, até um detalhe, né, que eu tinha combinado com a
professora Ordália, a nossa disciplina, ela tá naquele cronograma, mas é um cronograma um pouco mais esticadinho, tá? Por isso é que a gente vai até o dia 15 de março. A gente pôde começar um pouquinho depois e vai até um pouquinho depois para que vocês tivessem mais tranquilidade para fazer essas atividades. Então, não se preocupem com essa questão nossa aqui de datas, tá? A nossa data é dia 15 de março para fechar a disciplina. Vocês têm até o dia 15, eu vou abrir para vocês entregarem até o dia 15, vai ficar tudo aberto até o dia 15, tá? E no dia 12, que é uma terça-feira, a gente vai se encontrar, então, para fazer aí, nessa sim, eu quero que a gente tenha mais tempo para conversar bastante, tá? Sobre a disciplina, tirar dúvida. Então, venham com bastante dúvida, venham com bastante disposição para a gente conversar sobre a disciplina, que é o mais importante, tá? Mesmo que vocês já tenham terminado as atividades, não vai ter prova presencial, tá? Dessa matéria. Beleza? Alguém quer falar mais alguma coisa? O professor Márcio quer falar alguma coisa? Nosso tutor? Professor, sim, pode falar, Karina. Boa noite, eu me chamo Karina. Só para deixar aqui claro que o senhor vai abrir o Moodle, alguma opção para colocar as nossas respostas em Word ou porque vai ser o mapa conceitual, o ideal é que seja feito à mão, né? Porque fazendo Word é mais complicado. Só para fechar aqui e deixar claro para a turma que vai ficar dessa forma, ok? Isso. Disponibilizar um link, um espaço lá para a gente anexar a imagem e a atividade, correto? Sim, perfeito. Muito obrigada. E qualquer coisa, gente, o Márcio também vai nos auxiliar, a gente vai ter... Tem alguém pedindo para entrar aqui? Eu não sei, deixa eu ver aqui. Não aparece mais quem quer entrar. O Márcio vai nos auxiliar, tá? Mas é isso, qualquer coisa pode entrar em contato. Às vezes, se a gente não conseguir responder imediatamente, não estranha, a gente não tem problema, tá? A gente vai resolver essa questão da entrega. Não fiquem agoniados, não, tá? A nossa data é 15 de março, tá? E o nosso encontro é 12 de março também. Acho que o Márcio consegue pegar a lista de quem está aqui. Pela gravação dá para pegar, né, Márcio? Pode falar. Professor, eu só queria colocar para os colegas nossos estudantes, que se eles tiverem dúvidas em relação à disciplina, tá? Eles podem acessar, tem um chatzinho lá no Moodle. Pode lançar a pergunta lá, que diariamente eu estou acessando e a gente está em comunicação aqui com o professor. E respondendo, eu já respondo para vocês lá no chat também, tá? Tá, vez por outra eu também entro e também estou aqui para a gente responder, tá? Respondi algumas pessoas que perguntaram sobre a atividade, falei que ia falar sobre isso hoje, tá? Fiquem tranquilos, tá? Só não deixem de fazer, gente. É só continuar o trabalho, tá? E é isso. Sobre a lista de presença, depois a gente puxa pela gravação, né, Márcio? Acho que é possível a gente fazer isso, né? Se o pessoal puder esperar só um pouquinho, eu vou tirar um print aqui da tela para a gente poder fazer. Só um pouquinho. Isso. Ou se não, se todo mundo puder colocar, dar um ok aí no chat, aí eu copio e colo no Word aqui também, é possível, né? Acho que eu peguei. A Jocélia quer falar? Pode falar. Tá mudo.
Pessoal, quem tiver com a mão levantada pode falar, pode... Não? Conseguiu, Márcio? Você fala... Fazer o print? Não, Oi? professor, você consegue fazer? Eu copiei aqui, então. Tá, manda para mim. Tá. Vou Vou informar aqui. pegar aqui todo mundo de novo. Pronto, acho que eu peguei todo mundo. Vou te mandar no e-mail. Márcio Lima Araújo, né? Professor, mesmo. Te mandei lá. Bom, pessoal, então a gente pode liberar todo mundo para ir fazer as leituras, continuar aí nessa toada. E a gente Boa noite, professor. Boa noite. A Josélia quer falar. Pois é, eu falei, mas eu não sei se ela está muda e... Pode falar, Josélia. Agora sim. Pode falar. Não, ele só vem para dar um oi aí, boa noite. Ah, sim. Tá bom. Tranquilo. Então tá bom. Alguém quer falar? É só mais uma parceira aí de vocês, tutora presencial aqui de Taguatinga. Ah, sim. Prazer, então. Então é isso, pessoal. Podemos encerrar? O Márcio deu uma travadinha ali. Foi um prazer, galera. A gente vai se encontrar de novo, mas a gente continua à disposição, então. Como o Márcio já falou, eu já falei também. Tá bom? Abração e até mais. Obrigado, professor. Obrigado. Boa noite.